mais uma vez. O céu de Santo Amaro, o mundo espiritual está em festa, porque quando nós fazemos um evento espírita como este, o mundo espiritual entra em festa, em alegria, pelo que está acontecendo aqui na Terra. E já é sabido que todos os anos a Casa Cristo Paz e Caridade luta para promover sempre bons eventos, 2 seminários, palestras edificantes, no intuito de oferecer a todos aqueles que buscam o conhecimento, despertar consciencial sobre a sua realidade de espírito imortal, encontre na doutrina espírita o caminho seguro para caminhar diante das intempéries da vida. Tivemos o seminário de abril com a nossa querida turma do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Bastidores da Obsessão, e agora temos a alegria de estar recebendo aqui em Santo Amaro, abraçando fraternalmente, um amigo cuiabano, pela primeira vez visitando a nossa terra para interagir conosco. Tive a alegria de, em 2019, visitando Cuiabá, no evento da Casa Espírita, que leva o nome também em Cuiabá, os 100 anos, e fui visitar a federativa, a federação, encontrando esses companheiros maravilhosos. Até porque eu tinha convidado o companheiro dele, doutor Alírio Cerqueira Filho, para vir aqui também ter um final de semana de atividade espírita, mas aí a pandemia não permitiu. Era para 2020, veio a pandemia, 2021 não foi liberado, e aí nós continuamos mantendo o contato, e eu convidei Lacordé, o nome do homem, Lacordé Abraão Fayad, não esqueçam esse nome, coloca lá nas orações de vocês que é uma alma boa, viu? E aqui está o companheiro, cruzou os céus, chegou aqui à nossa boa terra, fez uma excelente, bonita palestra ontem na casa, com um tema muito bonito, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, e hoje está aqui para interagir conosco com outro tema deveras interessante, o Centro Espírita, seu papel e o ambiente espiritual na era dos fenômenos morais. Hoje, amanhã, um novo encontro com o tema deveras pautante, a cura espiritual da depressão, ansiedade, medo, fobia e todas as ias que vocês carregam aí, tá? A gente vai tentar destravar tudo isso, mostrar a importância da doutrina, o papel onde você encontrar terapeuta, para que você possa caminhar com segurança. Nosso irmão Lacordé é psicólogo, ex-militar da Força Aérea Brasileira, Aeronáutica. Tem um programa muito bonito, que é o Plenitude Humana, juntamente com Alírio Cerqueira, e é dirigente da Federação Espírita de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso. Essa separação ainda me confunde. Do Mato Grosso. E está aqui conosco. E eu tenho uma alegria muito grande de contar com essas almas boas, buscando interagir conosco, trazer conhecimento, vivência, para a nossa caminhada espírita. E aqui nós temos o ouro da casa, santamarense aí, brilhando na música, menino jovem, com um talento muito bom, que vai fechar aqui com mais uma música para que nós possamos fazer a nossa abertura. Convidando nossa irmã Lacordé, por favor, nossa irmã Cleonildes Barreto, chegue para cá, para que nós possamos fazer um trecho do nosso Evangelho em seguida. Quero lembrar que nós vamos iniciar um seminário agora, é um mini seminário, está previsto para ir até às 19h30 e alguma coisa. Vamos ter um intervalo aí às 18h30, tem um chazinho, um cafezinho, uma aguinha, tá? E
Quem tiver perguntas, quem tiver dúvida, tem uns bloquinhos ali, formula, que o nosso irmão vai ter a alegria de responder. Mais uma para a gente fechar, enquanto a gente aqui, vamos elevar os nossos pensamentos junto com a música, agradecer a Deus, aos bons espíritos, para que o nosso ambiente tenha todo o respaldo espiritual amigo, juntamente com os nossos amigos maçons que estão aqui a nos assistir na tarde e noite de hoje. Agradecer ao nosso irmão Raimundo Otávio, nosso querido amigo, pela sua colaboração. A gente se fala daqui a pouco aí, meu filho, fique tranquilo. E assim, eu convido o nosso irmão Creonildes Barreto para um breve trecho do nosso Evangelho. Em seguida, nosso irmão Acordé estará com todos nós. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Caiu aqui pra gente na tarde de hoje o capítulo 12. Amar os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que estais nos céus, e que vai se levantar o sol para os bons e para os maus, porque chove sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedei assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes,
quer o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazer os outros tantos pagãos? Digo-vos que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazei, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àquele de quem possas esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para inferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca amar os vossos inimigos, fazer o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas 36. E aí está a leitura, né? A mensagem da tarde de hoje. Amai o vosso inimigo, para a gente poder refletir um pouquinho. Agora o nosso irmão. Boa tarde. Que possa Jesus, este amigo incondicional das nossas vidas, prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, no seu amor. Quem de nós não tem saudade de Jesus? É verdade? Eu estava fazendo um seminário. Para quem não está vendo aqui, ó, senta para cá, pode ir. Que às vezes a pilastra aqui está. Nós estávamos fazendo um seminário, Jesus, modelo guia da família. E ao terminar o seminário, secou-se de nós uma senhora, dizendo: eu nunca tinha imaginado Jesus igual a doutrina espírita apresenta. A minha visão era de um Jesus crucificado, distante de nós, e que nós estamos distantes dele, e que nós teremos que estar melhor para merecer a sua ajuda. Mas a forma como a doutrina espírita apresenta, como foi colocado, que somos nós quem permitimos Jesus estar conosco, porque Jesus é como um sol, nós é que nos colocamos na sombra. E ela ficou tão emocionada e ela disse: olha, eu quero aprofundar nesse entendimento. Eu estou aqui pela primeira vez. Estou aqui também graças àquela ali, ela mostrou a Mariana. Mariana chegou no meu trabalho hoje e ela disse para mim: Júlia, eu quero lhe dar um abraço, que hoje eu estou sobrando abraço. Mas eu não quero dar um abraço do que está sobrando. Eu quero dar um abraço muito especial. Porque eu sou uma pessoa antes e depois de trabalhar aqui com você. Hoje fazem 5 anos que eu entrei aqui pela primeira vez. E eu me lembro ainda do seu olhar, do seu sorriso. Você sabia o meu nome. Você disse: que bom que você está chegando, Mariana, porque aqui é uma instituição na área da saúde, trabalha com o pessoal de TCA, de câncer, e normalmente o pessoal diz que é um pessoal peteca. Ah, não é aqui, não é ali, não é aqui. E as pessoas, quando chegam aqui, estão muito desgastadas, além da dor da própria doença. E aqui nós somos um ponto de oportunidade de estar ajudando a pessoa a sair da doença, que é a doença das relações, a doença do distanciamento, muitas vezes essa falta de contato que nós temos com as pessoas.
E eu quero lhe dar um abraço. Porque, aliás, meu marido, inclusive, diz que eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, graças a você. E aí ela disse, então levanta, Júlia. E quando ela abraçou, Mariana abraçou a Júlia, ele começou a chorar. Ela foi e perguntou, mas escuta, alguma coisa que eu falei, alguma coisa? Eu disse, não. Tem uma energia diferente em você. Olha aqui. E mostrou que ela estava quase na hora do almoço, do intervalo. Ela estava escrevendo um bilhete para despedir do esposo. E contou que, coisa de 8 meses atrás, o único filho de 18 anos veio a falecer e o esposo a culpava. Porque o sonho do filho era trabalhar. E ele queria comprar uma moto. E pediu para a mãe se ela o ajudava a complementar para comprar moto. E ela fez isso. Assim que ele fez 18 anos, e o esposo a acusava de que ela foi a responsável pela morte do filho, embora tenha sido um acidente de um outro jovem alcoolizado, bateu de frente com ele desgovernado, com o carro desgovernado. E ela foi e disse naquele momento que alguma coisa diferente estava a envolvendo. E ela foi e disse, não, você vai te dar uma oportunidade. Eu sou espírita, nós vamos hoje à casa espírita. Ela disse, foi o meu maior presente. Porque eu aprendi a ver um Jesus diferente. E a gente começa a ver o grande papel da casa espírita. E para isso, olha para o seu companheiro, a companheira do seu lado. Isso, olha para o carinho. Isso. Pronto, pode levantar e dar um abraço, pelo menos em 3, mas não do abraço que está faltando, viu? Pode abraçar, vamos levantar, vamos trocar um abraço. Marcelo? Muito bom. Viu como é importante? Nós vamos fazer então um mini seminário participativo, tá bem? Interativo. Então, quem tiver qualquer pergunta, se eu não souber, o Wesley vai responder, tá bem? Mas nós vamos fazer um trabalho interativo, tudo bem? Vamos começar então já fazendo uma pergunta aqui, olha. O que é doutrina espírita para você? O que é doutrina espírita para você? Aqui eu já vi, não gravei todo mundo. Tá aí o som. Tá aí o som. Ele disse que tem 1 ano e pouco, ele disse que a doutrina espírita, para ele, descortinou um novo horizonte. Não foi? Com certeza. Olha aí. O que é doutrina espírita para você? Pois não, Pablo. Estilo de vida. Olha, um estilo de vida, muito bem. Doutrina espírita, às vezes a gente ouve assim, isso é muito bonito na teoria. Eu quero ver na prática. Isso aplica a doutrina espírita?
Isso aplica ao Evangelho de Jesus? É teoria? É teoria? Então a gente vê que a doutrina espírita, ela é prática, é um estilo de vida. Faz sentido? Portanto, ela vem como sendo consolador prometido por Jesus. Veja, Jesus já havia prometido a doutrina espírita, mas como doutrina espírita, não. Mas olha a importância que tem onde nós estamos, do manancial que nós dispomos para nos orientar, a maior ferramenta dos valores que a traça não corrói e a ferrugem não consome, como disse Jesus. Por que a doutrina espírita ela é o consolador prometido por Jesus? O que vocês acham? Por quê? Veja, de todas as religiões, ela é a única religião que não foi criada. Por que ela é a única que não foi criada? Porque ela foi revelada. Ela veio do mundo espiritual. E Allan Kardec, que na verdade o nome dele não é Allan Kardec, é Hippolyte Lyon Denisard Rivail. Ele estudou em Verdun, na Suíça, com Henri Pestalozzi. Pestalozzi é o pai da pedagogia moderna. Até Pestalozzi, a criança, era tida como sendo um mini adulto, tinha que ser polida para aprender. Muitos de nós passamos por cartilho para aprender tabuado, aquela palmatória, não foi? Vem dessa herança aí. Pestalozzi dizia o seguinte: educar é coisa do coração. As pessoas que mais marcaram a nossa vida foram pessoas que nos trataram afetivamente, pessoas que nos fizeram nos sentir gente. Por isso que o Espírito André diz que o afetivo é a base de tudo. Então nós vamos perceber que quando o professor Rivail vai para a França, ele colabora com a estrutura educacional da França, edita vários livros. Num dado momento, nós vamos percebendo como que a espiritualidade nos prepara de uma forma muito suave, e que às vezes a gente não se dá conta que nós já estamos sendo treinados para devolver amorosamente o que a vida generosamente, caridosamente inverte em nós. Quando o professor Rivail, que é um amigo de nome Sr. Fortier, magnetizador, dizendo: olha, as mesas não somente mais bailam, porque é um fenômeno que começa a acontecer em 1848 em Heidelberg, nos Estados Unidos, e propaga para a Europa. E quando chega na França, por isso que a França é tida como cidade-luz, porque tudo que acontecia de manhã, de tarde, já estava fora de moda, já tinha algo novo. Então esse amigo foi discursor do professor Rivail. O professor Rivail: as mesas não somente mais bailam, mas as mesas estão respondendo às perguntas das pessoas que estão ali. Como é que pode? Ele, enquanto homem de ciência, ele partiu de um método dedutivo. Se a mesa não tem cérebro, como que ela pode responder? E ele foi, pela primeira vez, na casa da Madame Prenet-Maison, assistir um desses fenômenos. Enquanto as pessoas faziam perguntas frívolas, banais, ele pergunta: o que é que está por trás deste fenômeno? Não é quem é, o que é que está por trás deste fenômeno? E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na terra. Pode nos chamar os espíritos ou como lhes aprouver. O fato é que o professor Rivail sai daquela reunião já com uma proposta, um propósito: eu quero pesquisar este fenômeno. E junto com mais um grupo de pessoas sérias, passou a pesquisar. Depois de um certo período,
Ele fazia as perguntas, os Espíritos respondiam, fazia perguntas, os Espíritos respondiam. Foram surgindo outros núcleos, foram mais de 1000 núcleos à época de Kardec, que ele mandava as perguntas e foi mostrando, foi percebendo a unicidade dos ensinamentos dos Espíritos, porque as perguntas eram feitas e as respostas vinham com uma certa sintonia dentro de um pilar lógico. E ele então passa agora, estando diante de um fenômeno de filosofia, de física, de todo o processo das ciências, mas principalmente dentro de uma percepção filosófica, científica e religiosa. O que ele faz? Ele então apaga, sem deixar de brilhar, enquanto professor Rivai, Hippolyte Lyon, Denis Rivai, e coloca o pseudônimo de Allan Kardec. Olha a grandeza dele. Para que as pessoas viessem a buscar a obra, não pelo nome dele, porque ele já era famoso, mas pela força das ideias. E vem a lume, no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, um livro chamado Livro dos Espíritos. Agora, por que realmente a doutrina espírita ela vem ser o consolador prometido? Então veja lá em João, no capítulo 14, versículo 15 de 16, Jesus coloca: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. O Consolador primeiro é Ele, outro Consolador para que fique para sempre. Quem de nós que vão ficar para sempre? Lacordaire só serve para essa encarnação. Edson só serve para essa encarnação. É ou não? Então todos nós temos prazo de validade ou não? Temos, enquanto corpo, enquanto persona. Então já pode subentender que este Consolador não viria centrado numa pessoa. Então o que é permanente? O que é para sempre? É tudo que Deus fez. Então este Consolador ele estaria centrado nas leis, porque as leis divinas são permanentes. Vejamos que ele diz, olha aí no papel do Consolador, quando ele coloca, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí veja, mas aquele Consolador que vier, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Além deste Consolador, de recordar o que o Cristo trouxe, ele também viria trazer coisas novas, porque nós, enquanto humanidade, à época, não tinha um psiquismo que comportasse. Há 30 anos atrás, se nós falássemos que nós podemos pegar um celular e estar filmando como ele está filmando agora, nosso Alberto José, veja, alguém acreditaria? Há 40 anos, nós poderíamos estar falando, que nós estamos comunicando aqui, o pessoal lá no Japão nos vendo, que você teria o WhatsApp, que você teria ali o Facebook, você veja. Então nós vamos perceber que muito daquilo que Jesus poderia ter dito, nós não tínhamos um arcabouço, uma formação, nós não tínhamos uma configuração psíquica, emocional para poder comportar. Então a doutrina espírita veio justamente para estar nos ajudando. Agora, de onde nós podemos ter essa certeza que a doutrina espírita ela é o Consolador prometido por Jesus, e que realmente Jesus veio através da doutrina espírita para estar nos esclarecendo? É o nosso Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, dizendo: ninguém deve ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então vejamos
que nós estamos diante de um manancial de oportunidade, de conhecimento, que vai estar, tem o propósito, estar nos ajudando a desfrutar cada vez mais de quem nós somos, enquanto filhos de Deus, aprendizes da vida, espíritos imortais. Allan Kardec fez uma anotação e foi encontrada e colocada em obras póstumas. Durante 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha a presença de Jesus supervisionando a confecção da doutrina espírita, o Espírito de verdade, porque ele coloca no Evangelho, uma das mensagens, dizendo assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Quem que veio outrora como os filhos desgarrados de Israel? Então nós vamos ter a certeza dessa presença de Jesus, presidindo, orientando a confecção da doutrina espírita. Todo esse arcabouço, essa construção que compõe a doutrina espírita. Oi? Vou dar outro lado. Pois não? Só fazer uma observação. Obrigado. Só fazer uma observação. Esse parágrafo que está aí é a resposta para todos os evangélicos, todos os católicos, todos. Quando o pessoal fala na Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Toda a plena de espíritos superiores sob o comando de Jesus. Está aí, nessa parte do Paulo Estevam, quando ele fala assim: ninguém deve ignorar que o Espírito Santo, todo mundo fala, o que é, quem é, o que representa. É designado pela legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Este é o Espírito Santo. Muito bom, muito obrigado. E para nós termos essa percepção, olha, quem é Jesus? Em João, capítulo 8, quando Jesus coloca: antes que Abraão fosse, eu já era. O que significa isso? Imaginemos o carinho, a ternura de Jesus para conosco. Todos nós que aqui estamos dependemos de alguém que prestou um óvulo, outro que prestou um DNA, um espermatozoide. Por isso, quando André Luiz coloca que nós interdependemos pela lei de sociedade, pela lei de solidariedade. Agora, tem um teórico da psicologia infantil, sociólogo, valor, que diz assim: toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Então vejamos que quem veio a nos orientar nessa encarnação, logo no nosso começo, nós tínhamos um pai, uma mãe, alguém que veio cuidar de nós. Aí vamos entendendo a bondade e a ternura de Deus para conosco. Lá na Gênesis Bíblica coloca que Deus, ao nos criar, nos criou a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Significa que todos nós temos os mesmos atributos de Deus. Uma diferença: Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é a excelência, nós somos a semente. Deus é infinito. Qual que é o atributo correspondente que nós temos por Deus sendo infinito? Está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus que Kardec coloca, né? Nós não podemos saber, na verdade, quem Ele é. Nós podemos saber quem Ele não pode deixar de ser: amoroso, bom, justo, único e assim por diante, né? Qual que é o atributo que nós temos em relação a Deus sendo infinito? Nós somos imortais. Deus é onisciente e Deus é onipresente. Qual que é o atributo correspondente? Nós marchamos para a autoconsciência, e assim sucessivamente. E Deus é amor, como diz João. Então, se Deus é amor, nós somos o quê? Amor também.
Mas nós temos atitude de desamor, e na maioria das vezes nós confundimos quem nós somos com o que nós fazemos. Por isso é o seminário de amanhã, por isso que nós nos culpamos e entramos em depressão, não é? Então, quando o Emmanuel nos coloca, olha aqui, ó, ninguém deve ignorar que o Espírito Santo designa essa legião dos Espíritos santificados na luz e no amor. Então, todos os Espíritos que vieram, que reencarnaram no seio da coletividade humana, vieram sob a tutela amorosa de Jesus. É por isso que Jesus diz assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. O que quer dizer isso? A evolução, ela é uma opção ou ela é uma determinação divina? Eu não quero mais evoluir, ó. Eu não quero mais ficar sob a ação da lei da gravidade. Tem jeito? Não tem. Então a evolução, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí depende de cada um, que são 115 lá do Livro dos Espíritos. Por quê? Entra a lei de liberdade, mas mesmo na lei de liberdade chega um momento que a lei de causa e efeito nos leva a estar assumindo aquilo que nós não gostaríamos, mas somos convidados, através principalmente do processo da reencarnação, que vem como expiação por provas. Expiar, a própria palavra, ex, vem de extrair, pia, é pureza da ação. A semelhança daquele aluno que malbaratou a oportunidade na escola e deixou aquela matéria para trás. Chega um momento que o diretor da faculdade diz: olha, para você avançar, você precisa resgatar aquela matéria, ou expiar aquela matéria. Então a expiação, ela é aquele momento em que nós somos ali determinados a abraçar a responsabilidade, porque na semeadura nós somos livres, mas a colheita, ela é inevitável. Por isso que Jesus coloca: nós somos herdeiros de nós mesmos, cada um conforme as suas obras. Tudo bem, gente? Até aí? Muito bem. Então vamos à pergunta: qual então é o objetivo principal da doutrina espírita? Então nós vemos que a doutrina espírita, ela vem como sendo uma proposta do Cristo para a humanidade. Nós estamos vendo que a doutrina espírita, ela tem toda uma estrutura muito inteligente, muito bem construída, né, didaticamente. Ela tem todo um aspecto que nos oferece todo um embasamento para que nós possamos fazer essa viagem para dentro de nós. Então, qual é realmente o objetivo principal da doutrina espírita? Oi? Educação do espírito. Todos concordam? E como nós vamos desenvolver essa educação? Então, a educação do espírito, como nós vamos ver? Então, o objetivo essencial da doutrina espírita é consolar, orientando. Orientar, consolando. Veja, por quê? Muitas vezes o Emmanuel tem uma mensagem do Fonte Viva, que ele diz que consolar, orientar e orientar consolando é como alguém que está com sede. Você vai dar, atende a sede dela, mas a sede volta. Então é muito importante naquele momento você orientá-la na sede que ela está. Você vai agora auxiliá-la a entender que esta fonte, ela está onde? Dentro ou fora de nós? Dentro, para que ela possa agora fazer esse processo do autoacolhimento amoroso e prosseguir se autoalimentando, porque Deus não criou ninguém coitadinho nem incapaz. Então veja, ela consola orientando e orienta consolando, conforme o Consolador prometido por Jesus. É o de reviver o seu Evangelho em espírito e verdade, para cristianizar a humanidade, tendo como norteador as obras básicas kardecianas. Então vejamos que aqui nós temos dois aspectos muito importantes. Primeiro, ela vem estar nos ajudando, além de nos consolar, orientando e orientar, consolando. Nós vamos desdobrar um pouco mais isso aí. Ela vem também para estar nos ajudando a reviver o Evangelho de Jesus. Mas como? Em espírito e verdade. O que quer dizer isso? Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: Deus criou espíritos bons
e espíritos maus. Olha, tem privilégio, mas às vezes fala, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que as coisas não dão certo para mim? Cenário da manhã. Então veja, Deus, conforme Satanás forte, nos criou simples e ignorantes, então não tem privilégio. Isso mostra a equanimidade do amor de Deus. Simplicidade, desprovido dessa complexidade que hoje nós temos aí do homem e da mulher, tecnológico. A criança já chega logo, já mexendo com o celular. Uma habilidade fora de série, de onde ela já traz isso com ela. Não é? Nós somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação, como dizia Sócrates. Agora, e ignorante do quê? Simplicidade, nós vimos que essa ausência dessa construção mental que hoje nós trazemos, né? Quanto mais nós nos interrelacionamos, mais nós criamos redes neurais, né? Cognitivas, mentais. Ignorantes do quê? Das leis, da verdade. Porque onde se encontra a verdade? Nas leis. Por isso que lá, então diz assim, olha, e a cada um foi dado uma missão. Que missão que é essa? A missão pessoal. Alguém aqui reencarnou para mudar o outro? Nós reencarnamos para mudar de quem? Mudar quem? Cuidar de quem? Justamente. Porque é através da minha mudança que eu vou auxiliar o outro. Como é que eu posso ensinar matemática se eu não sei matemática? Jesus coloca amar o próximo como a si mesmo, não é verdade? Eu vou usar uma metáfora. Quando o pássaro assenta no galho, ele está confiando no galho, na capacidade de voar. Se o galho quebrar, o que ele faz? Então o que é o galho? Galho é apoio, galho é ajuda. O universo é rico em apoio, mas o voo é de cada um. E quem vai pôr esse apoio para dentro? Essa ajuda? Somos nós mesmos. O seu anjo de guarda é o que para você? Voo ou galho? O galho. Como você chama? O Daniel disse que é galho. É isso mesmo? Porque o voo é o nosso processo da evolução. Tem como alguém evoluir por nós? Tem como eu vou pedir para alguém evoluir para mim? Tem como eu arrendar minha vida para alguém viver? Se bem que às vezes a gente até quer, não é? Mas tem jeito? Não tem. Então vamos observar que nós somos o nosso próprio voo. Aí cai aquela, meu marido, minha esposa. Não. Somos companheiros de viagem, mas ninguém é de ninguém, como disse Gibran, Khalil Gibran. Não é verdade? Então nós passamos a entender, conforme a questão 115, a cada um foi dado uma missão, para que nós possamos cumprir essa missão com quem? Com o outro? Primeiro com quem? Então a missão pessoal e a missão interpessoal, porque o que eu faço interfere no outro ou não? Interfere. Até do que eu penso, questão 459 na Política dos Espíritos. Interfere os Espíritos na nossa vida e nosso pensamento? Não, muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, não é isso? Que tipo de Espírito está andando com você? Aí a gente lembra da avó, né, ou da mãe. Diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi. Então, parafraseando assim, diga-me como que você pensa, que eu sei com quem você está andando, né? na companhia espiritual. Então, no tocante à questão 115, então também os benfeitores colocam lá, aquele de nós que nos colocamos dóceis, as leis, nos submetemos às leis, nós já vamos desfrutar da felicidade relativa aqui e agora. E aquele de nós que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento. Por isso que Joana de Ânimo, no livro Plenitude, ela diz assim: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Aí cai por terra do que nós ouvimos muito no movimento espírita, né? Quem não muda por amor, muda. Muda ou não muda? Não muda, gente. Pela dor. A dor muda alguém, gente? Não ajuda. A ajuda muda. A dor muda?
dor mudasse, penitenciária era fábrica de anjo, é ou não? Porque eu posso estar sofrendo aqui com dor e estou culpando meu pai, culpando a minha mãe, culpando todo mundo. O que vai adiantar? Por isso que o Espírito Lázaro diz assim: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como sendo o quê? O carteiro. A dor é o carteiro. Qual que é a função do carteiro? Entregar uma carta. Agora vai fazer o que está dentro da carta. Não é? Então nós vamos perceber, se Deus é amor, qual que é a pedagogia de Deus? O andragogia é o amor. Porque a gente só muda por amor. Ninguém muda pela dor. A dor está no carteiro. Por isso, na questão 115, ó, a dor ela se faz presente pela nossa rebeldia. Não é pela dor. Jesus coloca Deus, ó, quando ele diz: o Pai não quer a morte do pecador, que é a morte do pecado, a morte da dor, da ignorância, do sofrimento. Faz sentido? Então, a partir do momento que eu entendi o recado da dor, isso muda. Porque a todo momento. Não pode ser considerado suicídio? A dor é um subsídio, mas o que é um subsídio? Vamos lá. Mateus? Vamos saber. O Daniel. Eu sou antes do Mateus. Esse aqui é o que estava. Daniel? Então, Daniel, a dor é um subsídio. Por quê, gente? Ela é um subsídio. Se não tivesse dor, o que seria? Eu fui andando e virei o pé. Olha a importância do autoconhecimento. Aí o que aconteceu? Eu posso dizer assim: mas como é que pode? Essa calçada desse jeito, agora eu não tenho nada. Pronto, macerei o pé, agora vou me submeter a uma cirurgia. O Daniel virou o pé também junto comigo. Não, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu ver, deixa eu prestar mais atenção aqui no chão, nessa caminhada aqui, porque as estradas aqui estão irregulares. O que ele fez? Eu lidei de um jeito e ele lidou com outro. Viu a diferença? Então a gente sofre por duas razões: uma por ignorância e outra por rebeldia. Eu acabei de receber um documento da Polícia Federal e fiquei desesperado. Tem 3 noites que eu não durmo. Cheguei para o Edson e disse: pelo amor de Deus, você me ajuda. Eu recebi esse documento aqui, o que eu vou fazer? Tem 3 noites que eu não durmo. Ele foi disso, sabe o que é? Estou vendo que o documento é para você dar, arrumar o seu endereço. Você não está tirando passaporte. Ah, eu até esqueci. Eu fiquei 3 noites desesperado. Foi porque eu recebi o documento? Não, porque a minha mente estava intoxicada de televisão. Né? Então veja, ignorância. O outro não, tem que ser do meu jeito, desse jeito, tem que ir lá 8, 80. Aí a gente vai sofrer com duas ações. Por isso que o convite é a flexibilidade. É o que Jesus, a doutrina espírita, veio nos ensinar. Ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E educar é coisa do coração, não é verdade? Então vejamos a importância que tem, olha, nós estamos vendo. Além disso, de nós estarmos trabalhando, tem uma outra proposta que é a doutrina espírita, que é o quê? Olha aqui. Então, reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, para quê? Para cristianizar a humanidade, tendo como norteador as obras básicas kardecianas. Como que nós vamos cristianizar a humanidade? A sociedade está muito perturbada. Está ou não está, gente? A sociedade está tudo desequilibrada. Está ou não está? Tá bom, mas quem que é a sociedade? Quando a gente fala assim, ó, parece que eu não me vejo enquanto sociedade. A sociedade está muito melhor. Olha aqui, gente, nós estamos reunidos aqui tratando de um assunto tão importante. Não é a sociedade, ela não está em equilíbrio conosco? Como diz o poeta, o conterrâneo de vocês, baiano, Castro Alves, a sociedade é a somatória de todos nós. Então, como que eu vou cristianizar a humanidade? A partir de quem? De cada um de nós. Mahatma Gandhi diz assim: seja você a paz que você espera do mundo. Então, a partir do momento que nós entramos nessa autoconsciência de quem é você e o que você está fazendo aqui, muda tudo.
Olha a importância que tem eu saber quem eu sou. Primeiro, para quê? Para mim mesmo. E quem eu sou nos meus diversos papéis. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou ficar à mercê da validação do outro. Eu vou me tratar como coitadinho, incapaz, com medo, insegurança. Então, isso é de amanhã, isso é mais de amanhã. Então veja como é importante a autoconsciência e saber quem nós somos. Sabe aquela folha que está lá no vale, assim, quem sou eu? Eu estou aqui no vale, tem aquelas árvores bonitas ali em cima, ó. Mas a colega dela do outro lado, que era espírita, fala assim, que bom que sou eu. Eu estou aqui no vale, mas as outras árvores lá em cima, eu e elas estamos fazendo a oxigenação do planeta. Veja, qual que é a diferença? Ponto de vista. A doutrina espírita nos ajuda a ter um ponto de vista de texto e contexto. Quando eu digo a humanidade, eu sou a humanidade. Então a humanidade está melhor. Porque a época do Cristo, dependendo do seu nascimento, ele valia mesmo que um burro de carga. Nunca se falou tanto hoje de amor, de fraternidade, do direito do idoso, do direito do animal, do direito da criança, como nos nossos dias. Pode ter uma certa dificuldade de estar cumprindo aquilo que realmente está determinado. Mas hoje nós estamos vivendo um momento muito melhor. Por isso que Allan Kardec coloca hoje melhor do que ontem e amanhã. Melhor do que hoje. Então a evangelização da humanidade começa primeiro onde? Dentro de nós. Confúcio, que é um grande pensador chinês, ele diz assim, olha o pensamento dele: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. O que quer dizer isso? O que você está pensando agora está reverberando no mundo todo. Kelvin Van Dyne, no livro Técnicas de Viver, ele tem uma mensagem, arrastão mental. Quando você está assistindo uma novela, todo mundo que está assistindo uma novela está no mesmo padrão do seu, e você está intercomunicando. Então, quando você está assistindo um filme deprimente, você entra num campo mental deprimente. Por isso, olha a importância de nós estarmos cuidando. Questão 459 do Livro dos Espíritos. A nossa mente ela é igual ao estômago. O estômago precisa de alimentos líquidos e sólidos. E a mente? Qual que é o alimento da mente? Pensamentos. Então, o nosso pensamento, conforme o André Luiz diz, tem a forma, vida e movimento. Então, veja a importância que tem de nós sabermos que a partir daí que nós vamos trabalhar isso. Então, qual é o objetivo principal do Centro Espírita? Bem, uma pergunta para a gente pensar antes dessa. Se Jesus já estava prevendo o advento do Espírito de verdade, da doutrina espírita, nós podemos deduzir que ele também já previu a casa espírita. Vocês já pensaram sobre isso? Joana Vianney coloca que a família é a célula máter da sociedade, no livro SOS Família. O que quer dizer isso? O policial honesto, digno, nasceu aonde? Na família. E o desonesto? Também. Aquele profissional digno, honesto, honrado, veio de onde? De uma família. E o desonesto? De uma família. Faz sentido, gente? Então nós vamos perguntar o seguinte: então Deus já havia, ou seja, Jesus já havia previsto também o Centro Espírita como sendo a célula do movimento espírita? Faz sentido? Então qual é o papel do Centro Espírita? Qual é o papel da família? Qual que é? Educar, não é? Nós, a família é um laboratório divino, é ou não? Então nós temos várias composições, são várias almas, cada uma com a sua manifestação, mas todos estamos marchando para um único caminho, que é o amor, a afetividade, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. É ou não?
Então, qual é o papel da casa espírita? O que vocês acham? Eu estou perguntando para os encarnados, hein, gente? O que vocês acham que é o papel da casa espírita? Trabalhar e colocar em prática. Trabalhar e colocar em prática. Muito bem. Quem mais? Difundir o espiritismo. Pronto. Aí a gente vai ser texto, né? Agora a gente precisa pegar o contexto, né? O que você falou, Alberto José? Trabalhar e colocar em prática. Trabalhar e colocar em prática. Como e o que? Ó, agora nós temos o contexto, tá vendo? Por quê? Trabalhar e colocar em prática, mas o que? E como? Quem? Quem faz isso? Para quê? Olha aí. Perguntas são como uma chave. Dependendo da pergunta, a gente enfia a chave na fechadura e você abre a porta. Dependendo da pergunta, você enfia a chave na fechadura e você fecha a porta. Saulo, por que me persegue? Jesus sabia ou não que Saulo estava perseguindo? Por que ele perguntou? Primeiro ele perguntou foi para ele? Ou ele perguntou para que naquele momento Saulo fosse ao encontro da sua essencialidade e saísse de um padrão de superficialidade e percebesse as escolhas instintivas, egóicas que ele estava fazendo, permeado pelo orgulho e farisaísmo. Naquele momento ele julgou Saulo e ao âmago da sua essência. Olha lá. Pedro, quem me tocou? Jesus sabia ou não? Sabia. E por que ele perguntou? Ele perguntou foi para ele? Então por isso que a Amélia Rodrigues coloca o Evangelho são vidas para as nossas vidas, renovando as nossas vidas. Nada do Evangelho está desprovido de um sentido moral, amoroso, ético. Por isso que ele diz que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Jesus, quando falava, ele não falava à persona, ele falava para nós enquanto espírito imortal. Por isso não se esquece, quem olhou Jesus, ouviu Jesus, quem ouve Jesus é para sempre. São palavras de amor, de renovação, de mudança. Então, palavras são luvas que vestem o pensamento tibetano. Quando Jesus falava, ele perguntava, ele levava a pessoa no âmago da questão. Por isso que Allan Kardec foi beber nessa fonte. Todo o livro dos Espíritos, ele é de perguntas e respostas. Que é Deus? A pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Por que ele não perguntou quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus. Porque quem fez essa cadeira? O próprio verbete. Quem? Eu já sei que alguém a fez. Mas ele vai como cientista, ele pergunta para saber com profundidade o conteúdo que faça mudança, que faça diferença. E aí nós temos nessa questão o desbancamento do Deus antropomórfico, Deus forma humana, que os Espíritos dizem, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. De todas as inteligências, Ele é a maior. Ele é a causa de todas as causas. Olha a profundidade que o doutrina espírita nos ajuda. Mas ele não se limita a isso. Ele busca também comprovar, por isso é importante eu saber qual é o papel da casa espírita, qual é meu papel na casa espírita. Na questão de número 4, ele pergunta assim, onde então podemos encontrar a prova da existência de Deus, se realmente ele existe? Olha o que os Espíritos falam, tira tudo que o homem fez, o que sobrar
O próprio homem, o próprio corpo, a gente vê Deus é. Ou seja, ele começa no axioma que aplicais à nossa ciência não há efeito sem causa. Então a doutrina espírita, ela vem também desbancar o acaso ou o milagre, porque não existe acaso e nem existe milagres. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação da nossa parte para ferir a intimidade dos fatos. Tudo tem uma razão de ser. O Emmanuel diz: nem um aperto de mão é por acaso. Olha a profundidade. Então qual é o papel da casa espírita? Então vamos lá. Promover a doutrina espírita com o seu objetivo primordial. Como que nós vamos promover a doutrina espírita? De que forma nós vamos promover a doutrina espírita? Aí nós vamos entender como que Jesus propagou a sua mensagem. Teoricamente ou vivenciando? Então eu pergunto, quem aqui tem a responsabilidade de promover a doutrina espírita? Quem? Quem aqui é divulgador da doutrina espírita? Só tem um aqui? Olha aqui. Quem? Todos. Posso não ser um bom divulgador, não é? Mas estamos, hoje Kardec diz assim: reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar suas más inclinações. É ou não? Eu tenho um amigo, já desencarnou, o primeiro presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Aristóteles Novos para ele, uma alma muito querida, e ele era militar do exército. E um soldado foi colocado em pernoite, sem poder sair. E ele chegou para o oficial do dia e disse: olha, o senhor me libera, eu fui pego de surpresa e eu tenho um outro compromisso de soldado. Como que eu vou te liberar? Se você não é subordinado, ninguém gosta de você aqui, você é uma tormenta. Diz: mas olha, o tenente, o senhor me libera. Calma. Voltou dizendo: olha, o senhor me libera. Eu não falei, ó, você parece um cantiga de grilo. Ninguém gosta de você aqui não, peraí. Tem gente que gosta, então você me mostra alguém que gosta de você, eu vou te liberar. Depois então ele foi, chamou os outros soldados, não percebeu, ele vai me liberar. Ele foi, depois tem uma pessoa assim que gosta de mim sim, uma pessoa que me trata com respeito, com carinho, me orienta, conversa comigo. Isso o tenente para ele falou: não, esse aí não fala, porque esse é espírita. E como espírita ele não maltrata ninguém. E se fosse para você essa pergunta? Então veja como a nossa conduta, a nossa postura é a nossa mensagem. Não quer dizer que nós já tenhamos uma conduta já perfeita, não é? É um processo, por isso que Kardec coloca dessa forma. Eu estava na casa espírita, quando eu cheguei com minha filha, tinha na época de 7 aninhos. Ela foi dizer: ô pai, por que o senhor aqui no centro espírita, o senhor chega abraçando todo mundo, sorrindo para todo mundo, em casa o senhor aquela brutalidade? Ainda brigou comigo no carro, né? E é verdade. Muitas vezes, dependendo do ambiente, nós mudamos a nossa persona. Agora, não adianta você ficar te recriminando, te censurando, te criticando. É uma questão de autorresponsabilização. Eu vou estar vendo, tem algum lugar em que eu ajo com uma postura mais equilibrada? Tem, por exemplo, na casa espírita. Então, o que eu posso fazer para estar me ajudando a pegar esse meu jeito da casa espírita e levar para a minha casa? Faz sentido, gente? E é assim que nós vamos mudando, conforme está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos dá uma dica aí. Então, para que nós possamos propagar, olha lá, se o objetivo essencial do Espiritismo é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, o centro espírita deverá estar em plena sintonia com o cristianismo dos primórdios. Ou seja, como que eram os núcleos cristãos no começo? Havia uma profunda fraternidade, havia um entrosamento, havia todo um compartilhamento. Nós vamos ver lá no livro Paulo e Estevão, o núcleo cristão de Antioquia,
em que eles, à noite, depois das tarefas, eles se reuniam à margem do rio e ficavam ali trocando ideias, conversando, falando do Evangelho. Então é muito importante nós estarmos nesse entrelaçamento. Nós estamos vivendo um momento em que, depois da pandemia, nós nos acomodamos. A maioria dos espíritas estão online. E muitas vezes a dor bate na nossa porta e a gente não se dá conta disso. O quanto é importante nós estarmos nos revelando nesse trabalho mútuo, dando nosso testemunho. Por quê? Se Jesus se acomodasse a ficar lá na cidade onde ele nasceu, nós teríamos hoje o Evangelho. Por que Paulo saiu para pregar junto aos gentios, quando ele percebeu que se ele não fizesse isso, o Evangelho não estaria passando para a posteridade? Então olha a importância que tem de nós seguirmos o exemplo de Jesus e não nos acomodarmos. Muitas casas espíritas continuam fechadas, não sei por aqui. E a gente vai perceber muito por causa de acomodação. Porque às vezes nós estamos naquela onda mental da sociedade acomodada, mas nós somos convidados a fazer a nossa parte, nós vamos fazer a nossa diferença. O Espírito é convidado a fazer a diferença, porque quem somos nós? Lá no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, na última mensagem, Labor e Equipe, ela coloca que nós hoje, os espíritas, somos aqueles que malbaratamos as oportunidades em outras ordens doutrinárias e que tivemos a oportunidade, sob a intercessão amorosa, principalmente de Francisco de Assis, que pediu a Jesus para que nós pudéssemos estar de volta, mas colaborando na difusão doutrinária, na doutrina espírita. Ela só esqueceu de fazer um adendo de botar verdadeiramente. E falar é muito fácil, praticar é muito difícil. Sim. Esse é o desafio, né? Então, por quê? O que é importante nós vemos o seguinte, o que eu ganho em estar fazendo essa mudança? Ninguém está aqui para mudar ninguém, não. Você, na vida do seu filho, você é galho ou é vô? Na vida do seu marido, você é galho ou é vô? Agora, cuidado, ele não vai chegar lá na casa do seu marido não está aqui, você é meu galho, né? É importante ter esse contexto, viu? Ou vice-versa, né? Então veja, nós realmente, somente nós podemos fazer o nosso vô. Então eu é quem ganho estar buscando o meu autoaprimoramento, e para que eu possa realmente estar devolvendo amorosamente o que a vida está investindo em nós. Então esse justamente é o grande papel. Aí nós vamos perceber, olha, o que realmente é o centro espírita. Lá Jesus coloca: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas, eu neguei meu nome, com elas estarei. A gente vê a importância que tem o trabalho da casa espírita. Neste livro, Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, tem uma passagem que Filomeno coloca de uma jovem que estava grávida de um anicéfalo, ou seja, o feto não tinha um cérebro, ou tinha um cérebro deformado. E ele iria virar óbito aos 8 meses. Normalmente, quando passa isso aí, ou se vier a nascer, não consegue sobreviver. O fato é que os médicos estavam querendo fazer o aborto. E essa jovem, ela então conheceu uma amiga que era espírita, e a amiga então disse: não, calma, não se apresse, vamos à casa espírita. E na casa espírita, quando ela foi, olha a importância do papel da casa espírita. Quando ela chegou, ela foi recebida por aquela que faz a recepção fraterna, depois ela foi encaminhada para o diálogo fraterno, e a pessoa que conversou com ela disse para ela: olha, se já realmente ele não vai sobreviver, e você já constatou isso, por que você não deixa a própria natureza seguir o seu próprio curso? Dê essa oportunidade, porque dentro da visão espírita, o espírito, ele é imortal. E ele é alguém que está voltando, não por acaso, na sua relação familiar.
E você está sendo esse porta-joia amoroso, com um convite a acolhê-lo carinhosamente. O corpo tem comprometimento, mas o espírito é alguém que está num processo de aprimoramento espiritual. Possivelmente ele está vindo dessa forma para uma outra oportunidade, até talvez voltar junto com você, mas com um corpo perfeito. Tenha a oportunidade. Veja a importância que tem consolar, orientando e orientar, consolando. E ela realmente, ela persistiu. E Filomeno de Miranda, ele descreve agora o que acontece no mundo espiritual. Como nós estamos aqui. Nós estamos rodeados de espíritos, isso aqui torna-se um espaço terapêutico, um espaço de atendimento espiritual, autodesobsessivo e também agrodesobsessivo. Espíritos familiares nossos são trazidos em ambientes como esse para que possam rir da nossa energia amorosa e serem socorridos e atendidos. Então ali Filomeno foi e descreveu que aquela jovem que estava grávida do ex-amante de uma outra encarnação, que quando ela estava no conluio sexual com este que agora vem como filho com dificuldade no cérebro, uma problemática cerebral, e quando o marido chegou, pegou os dois naquele momento no conluio sexual, o rapaz habilmente assassinou o esposo dela. E quando ele foi levado para julgamento, no caminho até onde ele ia ser julgado, por um descuido do guarda, ele tirou a arma do guarda e suicidou. Agora ele estava de volta, já não mais com a amante, mas com a mãe, como mãe, e aquele que havia, que era o esposo dela, estava no mundo espiritual, mergulhado na mágoa, no ódio, no não perdão, como nós vimos a nossa Cleonice que leu a mensagem, da importância do amar o inimigo, do amar de oferecer o perdão. Perdoar não é dar uma coisa boa a troco de uma coisa ruim. Perdoar, você não isenta o outro da responsabilidade que o outro fez, porque existe a lei de causa e efeito. Perdoar, como diz o Espírito André Luiz, é você evitar carregar um peso desnecessário. Então, quando o espírito, no mundo espiritual, naquela mesma noite, desdobrados em espírito, a jovem, gestante, jovem mãe, o espírito, o ex-esposo, o espírito que estava ali como amante, houve todo um atendimento espiritual desobsessivo, porque qual era a intenção do ex-esposo? Que ela fizesse o aborto, ela iria entrar num movimento de culpa e ele iria levá-la ao suicídio. Veja a importância que tem o papel da casa espírita. Mais ainda, Filomeno de Miranda mostra que semanas antes eles entraram em contato com aquela jovem que iria receber as duas na casa espírita, no acolhimento fraterno. E também trabalharam a pessoa que desenvolveu o diálogo fraterno. E foram na rede de amizade dela quem poderia ajudá-la. E encontrou a amiga espírita. E trabalharam e intuíram para que ela fosse à casa espírita. Veja a importância que tem a casa espírita. E quem é realmente que vai estar propagando esses benefícios? Somos nós. Essa é a oportunidade abençoada que nós temos. Veja, Kardec já falava então da importância que tem um atendimento espiritual. Quando ele vai evocar o seu vigoroso discurso aos espíritas Emilion e também Bordeaux, ele diz assim: coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez do limiar do crime. Olha como é importante. Eu havia, nesse momento da pandemia, estava uma reunião híbrida, pessoal, presencial e também online. E quando eu terminei a palestra, desci, uma senhora foi e disse: olha, eu amo muito essa casa. E olhava assim para o centro espírita onde nós estávamos,
Eu amo muito essa casa. Nessa casa eu aprendi que a morte não é o fim, como o nascimento não é o começo. Nessa casa eu aprendi que nós somos aqueles que Deus nos convida para moldarmos e auxiliar aqueles que gravitam em torno de nós. Nessa casa espírita eu aprendi o aconchego do Evangelho do Lar. Espontaneamente ela foi e contou. Meu esposo, uns 4 meses antes de falecer, porque faleceu com pandemia, ele disse: bem, assim que passar a pandemia, vamos voltar na casa espírita, porque fazem 3 anos somente que eu, ele e meus 3 filhos, que mostrou, participamos aqui dessa casa espírita. E ele foi e disse: porque pelo visto que nós estamos vendo a pandemia do jeito que está, pode muitas vezes estar visitando os vizinhos, pode acontecer algo que nós vamos ter necessidade de ajudar. Vamos voltar à casa espírita, voltar ao estudo. E ela foi e disse: só que ele não sabia que ele estava recebendo um recado para ele mesmo. Há coisa de 4 meses atrás, meu esposo teve uma dor, nós fomos ao hospital. Eu me recordo aquele momento em que estava ali preenchendo as questões protocolares do hospital, quando meu esposo imediatamente já foi colocado numa cadeira de roda, já não suportando andar, e o tchau dele, e depois de 15 dias, naquela coisa lacônica, aquelas notícias desencontradas, o auge da pandemia. E de repente eu recebo um telefonema: você que é fulana de tal, responsável pelo senhor tal, venha aqui no necrotério do hospital identificar o senhor, porque há tantos corpos. E ela disse: eu fui com meu filho, abrimos um, não era ele, o outro, o terceiro, era ele. Naquele momento que eu olhei aquele ser querido, 30 anos de convivência, que a gente tem muito dele na gente, e ele tem muito da gente nele. De repente ali, eu comecei a entrar em desespero. Meu filho apertou minha mão: mãe, lembramos da palestra na casa espírita, lembra quando a senhora achou muito interessante o palestrante falar que a gente não morre, porque a morte é como se fosse a borboleta saindo do casulo? Nós estamos diante de um casulo, mãe. Meu pai não está aí. Meu pai foi para o jardim com Jesus. Mãe, nós sabemos que a morte não é o fim. Então, meu pai não está aí. A serena, mãe. E ela disse: naquele momento, ela sentiu uma paz diferente, porque ela conectou com a casa espírita. Ela começou a ouvir tudo aquilo que fazia sentido, e o Jesus diferente. E ela foi e pediu ao profissional da saúde: o senhor nos permite a gente fazer uma oração também para todos que estão aqui, e aqueles familiares desesperados lá fora? Não, pois não. E aí o filho foi e disse: mãe, a senhora fala? Não, meu filho, eu estou muito emocionado. Você faz. Meu filho fez uma oração, parecia um anjo cantando naquele momento. Nós tivemos a sensação que naquele momento, como se tivesse pétalas de rosas caídas, um perfume que exalou por todo. O próprio profissional da saúde ficou chorando, emocionado. E aí nós tivemos a certeza: o amor tem a função de unir corações e não separar. Eu amo esta casa. Aqui eu aprendi o valor que temos um para com o outro, para com a família, enquanto sociedade. É um Jesus que une a todos. Eu fiquei tão emocionado e disse: olha, se eu pudesse, eu ia lhe dar um abraço, que tinha aquela
questão de abraçar, tá? 3 meses depois, ela foi dizer: eu quero aquele abraço. E nós fizemos hoje. E foi um abraço de tamanha emoção e sentimos a presença do esposo que já estava se preparando no mundo espiritual para ser um trabalhador da casa espírita. Veja a importância da casa espírita. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos de relógio pequeno? Isso. Então, 15 para 7 nós voltamos? Aliás, 7 horas nós voltamos, né? Isso.